Imaginemos um outro exemplo de como essas filosofias moldam os estilos de vida da sociedade. Pense em uma grande empresa de automóveis. Seus executivos pensam dia e noite desesperadamente em como vender seus veículos. Pensarão em uma campanha publicitária ou patrocinar algum evento, filme, algo do gênero. Claro que irão entrar em alguma empreitada que possam lhes dar retorno, ou seja, precisarão que muita gente veja seus produtos nesses eventos patrocinados ou campanha publicitária. É evidente que irão explorar os desejos do ser humano, aqueles que lhes atrairão poder, fama, prazer, sucesso. Imagine explorar aquele que nos desagrada ao sermos confrontados, como perdoar seu inimigo, fidelidade à sua família, fraternidade com o seu semelhante. Bom, acredito que tenho cumprido meu objetivo, lhe dar o fio da meada para pensar. Agora, passarei a focar a discussão em outro ponto. Será que poderemos provar a existência do mundo espiritual? Provar a existência de Deus? Provar que há algo além que o físico, que a matéria? Infelizmente, para essas indagações, a resposta é não. Acredito que todos os argumentos, experimentos ou qualquer outra atividade neste rumo não serão suficientes para provar a existência de Deus. O que todos os raciocínios nesse sentido, incluindo os que irei desenvolver aqui, poderão alcançar é a utilidade de levarmos à percepção de sua existência. Mesmo porque, se assim não o fosse, a fé não teria poder de operar e o livre-arbítrio ortogado ao homem não faria sentido. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Creio que esse mundo foi criado por Deus e para Deus, e que, ao assim fazer, o Criador deixou a sua digital, ou seja, evidências da sua pessoa em todos os aspectos que focarmos nossa atenção. Exatamente o que diz as Escrituras. Salmos, capítulo 19, versículo 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Ainda, Romanos capítulo 1, versículo 18 e 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por que Deus criou o universo tão imenso que não conseguimos quantificá-lo? Para mostrar o quanto é poderoso. Por que criou o ser humano com tanta complexidade e especificidade? Para mostrar o quanto é onisciente. Nos últimos 300 anos, a ciência evoluiu tanto e nos revelou coisas
que jamais imaginaríamos ser possível contemplar e viver. Destaco para minha argumentação o fato que o universo, como um todo, e cada detalhe dele, como a vida, não é apenas matéria, mas, sobretudo, informação. Para atingir toda a complexidade e especificidade encontrada no universo e na vida, a quantidade de informação torna-se muito grande. Isso é tão relevante que, ao fazer ciência, esse é um fator decisivo e preponderante. Tomamos alguns exemplos: os programas de antivírus de computador. Como esses programas trabalham para detectar se há alguma invasão maliciosa orquestrada por alguém tentando invadir seu computador ou dispositivo digital, ou se não apenas erros de programas que ocorrem com frequência em suas execuções, os famosos ruídos de rede. Esses programas são configurados primeiramente para trabalhar com o fator estatístico. Checam quanta informação chegam, se essas informações são suficientes para a ponto de haver alguma inteligência por trás dela. O segundo é a sequência de bits. Esses ataques executam algo em horários específicos? E, por último, analisam se há alguma ação esperada. Se passarem todos esses testes, o ataque é um vírus, ou seja, não é ação do acaso, e sim fruto do pensamento, raciocínio de alguém com propósitos e fins específicos. Numa certa ocasião, o famoso e prodígio cientista ateu Carl Sagan disse que, se ouvíssemos a seguinte frase vinda dos confins do universo, abre aspas, há alguém aí, fecha aspas, seria o suficiente para termos certeza da existência de vidas fora do planeta Terra. Isso dizia, argumentando que uma frase como essa, há tanta informação codificada que jamais seria obra do acaso. Pois bem, ao irmos à natureza ou para qualquer ponto do universo, será que encontramos frases com tanta informação codificada assim? A resposta é sim. E digo mais ainda, não só uma frase, mas livros e mais livros. Tomemos, por exemplo, a vida. A quantidade de informação codificada em nosso DNA é tão imensa que ultrapassa a casa de 1,5 gigabits. Isso é o equivalente a mais de 1000 livros como esse. Outro exemplo é um programa de computador, um sistema operacional. Você injeta o CD-ROM ou pendrive contendo o programa e instala no seu computador. Observe que não há matéria saindo do CD ou pendrive e nem sendo inserido no computador, apenas informação. Claro que para o programa ser executado é necessário das partes físicas, os hardwares, mas o programa em si não é isso. Assim, nós, para executarmos pensamentos e raciocínios, precisamos de transações neurológicas. E a ciência moderna vem demonstrando isso. Mas dizer que a consciência e o pensamento são apenas resultados dessas transações, reduzi-los a meros processos físicos, matéria pura e simplesmente, é o mesmo que dizer que a justiça é apenas escritos, fruto de tintas bordadas em papéis. Na arqueologia, o raciocínio segue o mesmo caminho. Quando um pesquisador encontra ao menos um pedaço de tigela, vaso, ponta de lança ou algo assim, a dedução é que alguma mente sofisticada produziu. Isso porque, pela analogia dos fatos observáveis em nosso cotidiano, não vemos o acaso produzir algo semelhante.
Atente para a racionalidade. Sim, podemos dizer que o mundo é racional. Nós temos uma percepção do mundo. Nós o analisamos e o entendemos, mesmo que não na sua plenitude, mas o entendemos. Isso é uma clara demonstração de que há algo além da matéria. Nossa mente transcende a matéria, o universo. Por isso dizemos que é algo imaterial. Se fosse apenas matéria, ela não poderia transcender aquilo que é a sua própria constituição. Observe a ilustração. Universo material. Tudo que há nele está limitado a ele, pois é ele. Para transcender, faz-se necessário algo imaterial. A mente. A mente transcende o universo físico, porque não está limitado a ele, por ser imaterial. O que não acontece com o nosso corpo físico, por ser matéria e estar limitado ao universo. A nossa mente é algo impressionante que a cada 5 ou 7 anos, toda a matéria que compõe nosso corpo físico é mudada. Todas as células que nos compõem, incluindo os neurônios, são trocadas. No entanto, nossa consciência permanece conosco, definindo quem realmente nós somos. Não há duas pessoas iguais no mundo. Podem até ter o mesmo código genético, como é o caso de gêmeos univitelinos, mas suas respectivas consciências serão únicas. Admitir a existência do mundo espiritual leva automaticamente à admissão da existência de Deus. Não irei entrar no mérito de qual Deus. Seria outra discussão longa, que poderei abrir em outro livro, talvez volume 2. E aí nós somos conduzidos às seguintes premissas. Deus existe e eu acredito, ou não acredito nele. Ou Deus não existe e eu acredito ou não acredito nele. Chegamos no famoso triângulo de Pascal, importante matemático físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês que viveu durante o século XVII. Observe a ilustração. Deus existe. Deus não existe. Eu acredito nele, eu não acredito nele. Dentro das premissas, se eu acredito em Deus e procuro viver uma vida, ao menos me esforço, segundo os seus princípios, e se de fato ele existir, eu ganho o paraíso e irei desfrutar de delícias eternas junto com ele. Mas caso ele não exista, e mesmo assim tenho a postura descrita acima, nada perderei, pois ao morrer, tudo estará acabado. Alguém poderá dizer que deixou de viver a vida em função de um Deus que não existe. Bom, isso tudo é relativo, e penso ter discutido um pouco disso no capítulo A Vida e o Viver. Agora, a outra premissa é: eu não acredito em Deus. Bom, se ele realmente não existir, estará tudo dentro do esperado, nada a perder e nem a ganhar, seguindo um certo raciocínio. Mas se ele existir, aí é que o jogo se torna perigoso, porque estou a correr o risco de passar a eternidade longe da fonte de todo bem, amor e misericórdia, algo que seria terrível, que a Bíblia descreve muito bem e que não irei comentar, mas deixo para sua reflexão. Nós, eu e você, partimos, é claro, da premissa de que Deus existe e que procuramos viver uma vida pautada em seus princípios.
mesmo sabendo que estamos longe daquilo proposto por Ele mesmo. E Jesus, conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó, nos revela algo muito interessante. Ele nos diz que Deus é um tipo de substância pura e simples, não composta como nós somos, constituído por diversos elementos e substâncias, como vimos no capítulo 5. O corpo físico do homem e os elementos químicos. A substância de Deus é puro espírito. Ao dizer assim, Jesus nos revela que Deus é indivisível, imutável, não está limitado ao espaço, tempo e matéria. Ele enche todo o espaço, sem, no entanto, ser o espaço e nada dele. Deus é imaterial, imortal, invisível, eterno, incorpóreo e jamais devemos atribuir formas a Ele. Isso é abominável aos seus olhos. No entanto, jamais devemos nos esquecer que, além de tudo, este Deus cristão, revelado pelas Sagradas Escrituras, é um ser pessoal, diferente das concepções de Deus do mundo oriental, onde Deus é algo que se confunde com o próprio universo. E além de pessoal, ele procura relacionar-se conosco de forma pessoal. Penso que fui bastante exaustivo nesses argumentos. Agora concluirei o capítulo falando um pouco das consequências de se levar uma vida segundo os princípios materialistas e como podemos romper com esse estilo de vida. Como disse, todo o sistema é projetado para fazer com que você acredite e viva a, entre aspas, verdade máxima de que sua vida será muito melhor quanto mais dinheiro tiver. Assim, poderá comprar e ter muitas coisas, ser estimados pelas pessoas, estar em muitos lugares bacanas e ter quantos relacionamentos quiser, e por aí vai. Exatamente neste rumo. Lembro-me da entrevista de um cantor muito popular aqui no Brasil, dando uma entrevista e nas suas palavras dizia ele que hoje era muito feliz, alegre e realizado, porque tudo o que queria podia comprar, ir às lojas, shopping centers e não passava nenhum constrangimento, comprava o que queria. O que é isso senão a essência do que estou a falar? O detalhe é que tudo nesta vida tem um preço. Nada sai de graça. E nesse caso, o preço é para o indivíduo, sociedade, para todo o planeta. No caso do individual, nem todo mundo conseguirá contratos milionários que lhes dará condições de viverem a vida neste estilo. Aí o que lhe resta é trabalhar jornadas dobradas ou até mesmo triplicadas. Endividamentos, porque troca de carro com frequência, compra de roupas exageradamente, que nem se sabe se irá usar algum dia, substitui os móveis da casa sem nenhuma necessidade, mero capricho e muito mais. Você sabe muito bem do que estou a falar, pois também vive neste mundo. Alguém pode dizer, qual é o problema disto tudo? Exatamente as doenças contemporâneas que estamos presenciando. Relacionamentos em todos os sentidos, inclusive familiares destruídos, depressão, ansiedade, insatisfação. Isso tudo, como diz meu sogro, é matemático. É evidente que irá acontecer. As pessoas não têm tempo para deleitar, desfrutar e apreciar a vida e seus benefícios, apenas trabalhando para satisfazer esses anseios. Também é de se levar em conta as crises econômicas vividas pelos países e que nem sempre é possível alcançar algum emprego e muito menos aquele desejado dos sonhos. Aí as crises depressivas podem ser mais fortes, ainda em função de cobranças de todos os lados, inclusive dos próprios familiares.
Outro detalhe importante é que algumas de nossas necessidades não serão supridas com o material, com o físico. É o que temos trabalhado nesse capítulo. Em outros, somos mais que matéria e, por isso, temos necessidades além das físicas, as espirituais, emocionais e psicológicas. Jamais serão saciadas fisicamente. Inevitavelmente virá o vazio, a depressão e a ansiedade que serão sufocadas com as drogas prescritas pelos profissionais da saúde, ou então aquelas ilícitas. O que temos visto atualmente é um aumento exagerado do consumo dessas drogas relacionadas ao combate à depressão. E o que não falar do aumento excessivo do consumo de álcool. Eu lhe proponho um caminho que pode ser uma alternativa. Claro que jamais me atreveria a ditar regras de condutas, modelar a vida de alguém ou algo do gênero. São ideias que podem lhe auxiliar e pensar em modelos melhores se e somente se você estiver convencido, assim como eu, de que viver da maneira exposta nos parágrafos acima não é o suficiente para a felicidade. Quando estiver com muita vontade de ir ao shopping, ir comprar algo para satisfazer algum desejo, observe a palavra desejo, o que é bem diferente de necessidade. Pense e execute a visita a alguém, amigo, parente, ou até mesmo a algum necessitado. Ou quem sabe passear ao ar livre, sozinho ou acompanhado de filhos, cônjuge, fazer exercícios. Procure passar mais tempo com seus familiares, amigos. Propõe jantar, almoço ou café, ou mesmo uma roda de conversa. Ao menos 2 vezes por semana procuro ficar com os meus filhos. Fazemos caminhadas, visitas aos irmãos da igreja, assistir a alguma palestra pré-selecionada ou filme bíblico ou educativo. Jogamos xadrez, dama ou cartas. Sempre proponho alguma atividade juntos para podermos nos relacionarmos. Claro que às vezes vamos sim às compras, sempre instruindo que deve ser priorizado as necessidades. Prazer ou luxo são planos secundários ao shopping, cinema, praças de alimentação, mas a prioridade não é isso, mas aquilo. O interessante é ficar juntos, se relacionando, mesmo que os conflitos serão inevitáveis, faz parte, inclusive eles serão pedagógicos. Uma limpeza de quintal, um conserto de algo estragado, uma pintura ou até mesmo o preparo e execução de bolos, pães, alguma atividade em que o relacionamento aconteça. Sempre proponho a minha família para nos reunirmos e fazermos pão, bolos, as famosas cuecas viradas. E aí é aquela festa. Almoçamos juntos, trabalhamos juntos e ao final do dia ficamos tristes por ter acabado. E já projetamos outro. Nas férias sempre me proponho com os meus filhos a fazer algo juntos, além das viagens, pintar, limpar, fazer algum brinquedo artesanal, e aí passamos os restantes dos meses pensando e apreciando o serviço que realizamos juntos. Visitas às pessoas que durante o ano todo pedem nossa visita e não podemos devido à correria do dia a dia. Outro aspecto importante é evitar a exposição exagerada às mídias. Sempre que estiver assistindo, use a função mudo nos comerciais. Eles são projetados para instigar nossa cobiça e desejos. Alguém pode indagar: não conseguiremos salvar o mundo. E isso é verdade. O que podemos é tentar melhorar, primeiramente nós mesmos, depois influenciar, sem, no entanto, sermos importunos, o que estão próximos de nós, familiares, e no meu caso, meus alunos, vizinhos, colegas, parentes, e priorizar na hora de nossas decisões cívicas as políticas públicas que priorizam muito mais o ser humano na sua essência
que os meros bens materiais. Lembremos-nos das palavras do Mestre registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, onde nos adverte a sempre priorizar o ser e não o ter. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Concluo este capítulo com a seguinte reflexão, que ao mesmo tempo é uma exortação. Os cristãos primitivos conseguiram, podemos assim dizer, vencer as influências dos materialistas da sua época, a corrente filosófica grega epicurista, centrada no materialismo. Essa vitória foi tão significante que somente depois de mais de 15 séculos ela foi ressuscitada. Agora nós, cristãos contemporâneos, estamos a travar a mesma luta com a cosmovisão materialista, guardando suas devidas proporções, é claro. Cabe a nós influenciar este mundo, ou ao menos as pessoas que alcançarmos, a ponto de livrá-las do inevitável abismo que cairá. Uma palavra interessante a se considerar nesse raciocínio é a que Jesus nos disse e o evangelista Mateus registrou no capítulo 13, versículo 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Entendo que nesta parábola o mundo é a massa e o reino de Deus com sua justiça, valores e princípios é o fermento. Não obstante a massa ser muito mais volumosa e possuir uma massa bem superior ao fermento, não é ela que influencia o fermento, mas o contrário, ou seja, o fermento interage com a massa e a leveda por completo. Sua ação é tão poderosa, significante e marcante que a massa simplesmente assume outra condição ao entrar em contato com o fermento. O reino de Deus está em nós e com todos aqueles cristãos verdadeiros que procuram ser e pertencer à igreja, corpo de Cristo. Portanto, devemos invadir todas as instâncias deste mundo: mídias, literatura, política, educação, sistemas de segurança, se relacionar com todos os tipos de pessoas e influenciá-los com o reino de Deus.